Como Avril Lavigne influenciou a música por 2 décadas. Quando Avril Lavigne assinou seu primeiro contrato com a gravadora, a expectativa do seu chefe, o bastante conhecido da indústria, L.A. Reid, era de que ela se lançasse como uma cantora de música alternativa ou folk. Avril assinou com a Arista Records em novembro do ano 2000 e depois de quase um ano de produção, sem nada dar certo, a gravadora até sugeriu que ela aceitasse músicas escritas por outros compositores, porque o tempo estava passando e eles tinham que lançar ela no mercado. No que Avril bateu o pé, que se era ela que ia cantar, era ela que ia escrever. O dia era 11 de março de 2002, quando Complicated estreou nas rádios, e o impacto de Avril Lavigne na indústria musical a partir desse dia é algo que pode ser notado até hoje. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal, e faltando apenas alguns meses para o seu aniversário de 20 anos, o álbum de estreia de Avril Lavigne ainda continua alcançando marcas impressionantes. Sendo o último deles apenas alguns dias atrás, quando Let Go atingiu a marca de 1 bilhão de streams no Spotify, sendo o primeiro álbum feminino do ano em que ele foi lançado a alcançar tal feito. Responsável por trazer grandes clássicos da primeira década dos anos 2000 e que, pelo visto, continuam vivíssimos até hoje, como a já citada Complicated, bem como Scary Boy, I'm With You e Lose and Grip, Avril fez a sua estreia em grande estilo com um álbum que lhe rendeu 5 indicações ao Grammy, uma entrada na prestigiada lista dos 200 álbuns mais importantes do Rock and Roll Hall of Fame, foram mais de 16 milhões de cópias vendidas mundialmente, além de ter sido, obviamente, o pontapé inicial de uma das carreiras mais bem consolidadas das últimas 2 décadas. Muito mais do que números, o trabalho, atitude e influência de Avril Lavigne inspirou muita gente ao longo de todo esse tempo, além de influenciar pessoas que foram inspiradas por quem ela já havia influenciado. E pegando um gancho nesse momento em que o som que ela fazia lá atrás está tendo um grande hype novamente, vamos aqui tentar sintetizar a influência de Avril Lavigne na música que a gente escutou lá atrás e na música que a gente escuta hoje. Afinal, não é todo mundo que consegue bater o pé e ser escutado por sua gravadora antes mesmo que o público, ao menos, houvesse lhe conhecido. Mas foi graças a isso que o mundo conheceu uma das principais estrelas do pop punk. Antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e... Vamos lá! Contextualizando um pouco, antes da Avril surgir, o começo dos anos 2000 veio a onda das boy bands e girl bands, que foram muito fortes até ali o final dos anos 90, perdendo um pouco de espaço e levou uns bons anos para que outros grupos tivessem aquele mesmo destaque novamente. No entanto, o mercado pop estava borbulhando com os recentes debuts de Britney Spears e Christina Aguilera, cujo sucesso delas puxou toda uma onda de cantoras nesse mesmo estilo que ficou conhecido como as Pop Princess. Fã de Alanis Morissette e no auge dos seus 17 anos, Avril não poderia se identificar menos com essa proposta, e foi na verdade sendo a contraproposta que ela acabou dando voz a um monte de gente que também se sentia meio deslocado em meio a esse movimento, que na mídia, quando você ligava assim um programa de TV, algum programa de música, parecia ser o único que representava os jovens da época. Óbvio que também tinha aquela parcela que escutava de tudo, um pouquinho de cada coisa, mas como precursora do movimento e alcançando um sucesso que ninguém imaginava que seria possível, aquele som de angústia, com um toque de pop, emocionalmente honesto e com bastante guitarras, ajudou a guiar a indústria da música a caminhos que a gente vê sendo refletidos até agora. Um bom ponto de partida para a gente entender essa timeline que a gente está tentando montar é olhar para o ano de 2002 e observar quais eram as tendências da música antes e depois da estreia da Avril. Nos anos 90 a gente teve muito forte o grunge, o Britpop, o R&B, o Eurodance, o teen pop e quantas pessoas fazendo uma Scary Boy da vida a gente tinha fazendo sucesso no mainstream até ela chegar? Quantas pessoas fazendo esse pop rock, pop punk, nesse mesmo estilo a gente teve depois da estreia dela? Bastante, né? É mais do que comum que o mercado se alimente de tendências e quando alguém praticamente sozinho chega lá e consegue algo tão grande assim, começa aquela procura por mais pessoas para ir junto naquela onda e foi basicamente isso que aconteceu após o boom da Avril. Nomes como Ashlee Simpson, que por anos trabalhou como bailarina de apoio para sua irmã Jessica Simpson, finalmente teve uma oportunidade por conta própria. A norueguesa Marion Raven, após o fim da dupla M2M, que não sei se todo mundo aí vai lembrar, mas fez bastante sucesso na segunda metade dos anos 90 com um som bem infanto-juvenil, em sua carreira solo embarcou por uma vertente que uma pessoa mais desatenta pode até confundir com a própria Avril, porque era tudo muito, muito parecido. O seu primeiro álbum solo, o Here I Am de 2005, foi inteiro produzido pelo todo-poderoso Max Martin, que na época já era bem bombado, então dá pra ver que a gravadora investiu pesado para que ela conseguisse ser um nome nessa cena do pop rock,
mas mundialmente acabou não convertendo tanto quanto o nome da dupla. E no meio desse bolo a gente também teve vários outros nomes espalhados pelo mundo inteiro, das australianas do The Veronicas, a também canadense Fefe Dobson, até aqui no Brasil com as meninas do Lipstick. E nisso, até alguns nomes que hoje em dia já deixaram as guitarras um pouco de lado, mas que foram essenciais para que os seus nomes se consolidassem lá atrás. Recentemente a gente teve aqui no canal um vídeo sobre o poder que uma trilha sonora tem de alavancar a carreira de um artista algumas vezes, e um dos casos que a gente falou por lá foi o de como Breakaway foi essencial para que a Kelly Clarkson, que já era bem popular nos Estados Unidos por vencer o American Idol, se tornasse uma estrela reconhecida mundialmente. De certa forma, Kelly até conseguiu ressignificar o sentido que a música tinha, mas é até um pouco louco pensar, né, que essa é uma música escrita pela Avril, refletindo sobre como foi deixar a cidade natal dela, ainda adolescente, na tentativa de conquistar o mundo. O que ela acabou conseguindo, né? Todos esses nomes são constantemente lembrados quando a gente fala desse pop rock do início dos anos 2000, Cada uma delas foi moldando a sua carreira posteriormente com as experiências de cada uma, tanto que é bem visível que, depois daquele primeiro momento, cada uma foi levando o seu som para lugares bem diferentes. O The Veronicas, por exemplo, foi para um lado mais eletrônico, a Kelly foi para um lado mais country. Mas eu acho que vale pontuar que a influência da Avril não se limitou apenas em nomes específicos, mas até formatos. Bora lá nesse aqui. Se de um lado a gente tinha a Avril no auge, do outro lado a gente tinha a Britney também no seu auge. Cada uma delas arrastava multidões de lados teoricamente opostos, e o que daria caso alguém juntasse essas duas propostas? Quem teve essa sacada lá atrás foi o grupo Disney, que começou a investir na carreira musical do seu cast. Olhando em retrospecto, muita gente como a própria Britney, Justin Timberlake, Christina Aguilera, entre outros, passaram pela Disney antes de ter o verdadeiro boom nas suas carreiras. No entanto, quando eles passaram por lá, quando eles tiveram a sua experiência lá na Disney, ainda não havia se criado esse lado da firma de investir na carreira profissional deles como cantores. O máximo que rolava era gravar o tema de abertura de alguma série, gravar alguma música para coletâneas, mas nada tão bem formatado com singles e álbuns próprios como a gente viu um pouco mais pra frente. Em seus anos de ouro, a Disney e a Hollywood Records emplacaram inúmeros hits e artistas que criaram seu próprio universo à parte, mas quando a gente para pra lembrar, qual era o som mais típico que esses teen acts faziam? Porque vamos ser sinceros, com o controle da Disney, todo mundo fazia algo bem formatado. Não era algo totalmente Britney Spears ou Christina Aguilera, também não era algo totalmente Avril Lavigne. Pegando os primeiros álbuns de Hilary Duff, Elie J, Selena Gomez, Miley Cyrus e Demi Lovato, dá pra ver que umas iam mais pro lado de uma, outras iam mais pro lado da outra, mas no geral, eu acho que se existiu esse formato Disney, veio muito desse 50% de cada lado do que os teens mais amavam na época. Em uma recente entrevista para Rolling Stone, por exemplo, a Miley revelou que a primeira música que ela escreveu na vida dela se chamava Pink is not a color, is an attitude, na qual ela descreveu a mesma como uma, abre aspas, música de pop rock baseada em Avril Lavigne. Demi Lovato, então, eu acho que ela nem precisa falar nada porque o próprio som que ela fazia nos seus primeiros lançamentos já diz aí bastante coisa. E assim, se esses são nomes até que fáceis da gente enxergar como a Avril influenciou eles, até nomes bem mais distantes desse rolê de toda essa esfera já reconheceram a importância dela no trabalho deles. Em uma entrevista para Billboard, a britânica Charli XCX, hoje a rainha da PC Music, contou que o álbum de estreia da Avril mudou a vida dela e foi a grande peça por trás do seu segundo álbum de estúdio, Sucker, lançado no final de 2014. A hoje cantora country Cassie Pope teve um momento da sua vida quando, durante a sua participação no The Voice, teve a oportunidade de cantar I'm With You ao lado dela, que, segundo a própria, foi uma das razões para que ela criasse a banda Hey Monday anos antes. Dos britânicos do Busted aos australianos do 5 Seconds of Summer, todos eles já admitiram que a Avril foi um dos pilares para que eles moldassem o som que cada um faz. O Michael Clifford, do 5 Seconds, é tão fãzinho da Avril que até guitarra ele já tocou para ela em um show. E até mesmo a Rihanna, que sempre teve um rolê musical bem diferente, já sampleou ela e conseguiu até que a própria participasse do clipe de Tears, Drink to That. Uma curiosidade sobre Tears, aliás, é que em uma entrevista para MTV a Rihanna falou que a ideia a princípio era usar esses vocais dela de I'm With You, mas também convidar ela para participar da música e ser ali um feat de verdade entre as duas.
Só que daí os produtores testaram a música só com sample, todo mundo gostou do resultado, enviou pra Avril pra pedir a autorização dela, que logo liberou, e daí o convite acabou sendo só pra participar do clipe mesmo. Ser referência para tantos nomes assim, dos mais variados tipos de música e gêneros, como a gente viu, já é uma boa mostra do quanto o trabalho da Avril é influente. E alguém que já sintetizou isso muito bem foi a vocalista do Paramore, a Hayley Williams, que em 2017 revelou que ela acredita que se não fosse pela Avril, talvez ela nunca nem tivesse tido uma carreira. Quando a Avril estourou, estimulou o apetite da indústria por alternativas punk para Britney Spears e Christina Aguilera. Eu acho que eu não teria conseguido um contrato com gravadora se a Avril não tivesse acontecido antes. De repente, eu estava em Nova York com L.A. Reid. Contou Hayley para a revista The Fader. Voltando lá no comecinho do vídeo, vocês lembram quem foi que descobriu a Avril? Sobre essa época do início do Paramore, Hayley contou ainda que na época ela recebeu vários convites de várias gravadoras e tudo mais, mas que todas elas queriam ela como artista solo e que só a Atlantic Records que se interessou por ela e pela banda completa. Se a Avril abriu as portas por Paramore, o Paramore abriu novas para tantos outros. Tanto que em um dos seus recentes singles, a cantora Chloe Moriondo faz literalmente uma homenagem à banda da Hayley na faixa Favorite Band, onde ela diz: "Em casa com os fones e o Paramore, a Hayley me entende de um jeito que você nunca entendeu." E isso para não citar o caso mais óbvio, que é o do super hit da Olivia Rodrigo, uma das principais revelações desses últimos tempos, que quando eu achei que eu tinha sido ligeiro demais em catar as semelhanças de Good For You com Misery Business, o resto da internet já estava tão lá na frente que já tinha até mashup das duas. Eu não sei se a Olivia, por conta própria, já chegou a comentar sobre essa influência da Avril no trabalho dela, mas o contexto da época de cada uma, o som e a rapidez com que elas acenderam soam tão similar que é até comum que pessoas como Ed Sheeran, ao elogiar a Olivia, cite ela como a nova Avril Lavigne. Tudo bem que a Avril ainda tá por aí, né, mas vamos pegar leve com o menino, porque eu acho que deu pra entender o que ele quis dizer, né? É curioso notar, no entanto, que não faz nem 2 anos, né, que a Billie Eilish explodiu no mainstream, e esse mesmo comentário era feito pelo pessoal quando ela estava começando a furar a bolha e alcançando números cada vez maiores. Eu acredito que essas comparações com a Billie tenham sido mais de um ponto referencial, vamos dizer assim, do que propriamente de repertório, porque entre a Billie e a Olivia eu acho que a Olivia lembra bem mais o que a Avril costumava lançar, mas o engraçado é que justamente a Billie é a que mais declara aí aos 4 cantos o quanto a Avril foi importante pra ela. Avril Lavigne, Avril Lavigne, and Avril Lavigne, Avril Lavigne. Maybe some Avril Lavigne. Avril, hell yeah. You can go back and watch all the old Avril Lavigne videos. Avril Lavigne is here. Avril Lavigne, I love Avril Lavigne. Ao mesmo tempo que a Billie é fã da Avril, a Avril também é fã da Billie, e em uma entrevista para Billboard, ela falou um pouquinho sobre como é desenvolver esse papel, desenvolver não, né? Ter esse papel de ídolo para a dona do hit Bad Guy. É uma honra a qualquer momento que alguém, especialmente para alguém tão talentosa, legal e criativa quanto a Billie, menciona que eu tive um impacto na carreira musical deles. Minha abordagem sempre foi tipo: eu vou ser eu mesma, escrever as músicas que eu quero escrever, vestir como eu quero me vestir. Porque quando eu entrei na indústria, todo mundo estava mostrando as suas barrigas, tinha um monte de dançarinos ao redor deles, eram chicletes, e eu era tão diferente. Eu estava vestindo calças largas, Converse e tocando guitarra alta em minhas músicas. Um verdadeiro ícone para os novos ídolos da geração Z, Willow Smith é uma outra artista do momento que também não esconde o seu amor por ela. Só que aqui, ela acabou sendo um pouquinho mais rápida e trouxe a Motherfucking Princess para o seu novo álbum no single Grow, que já teve até performance das duas juntinhas e logo em breve o clipe deve estar chegando por aí também. O impacto de Avril Lavigne foi instantâneo desde o lançamento do seu primeiro single. Passado quase 20 anos desde então, sua influência ainda pode ser percebida por todo lugar. Seu 7º álbum de estúdio deve ser lançado ainda esse ano, e toda uma nova geração que talvez nem tivesse nascido quando Girlfriend ocupava o primeiro lugar da Billboard, agora vai ter a oportunidade de entender melhor porque ela é o ídolo dos ídolos deles. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!